Olá, pessoal! Meu nome é Gláucia Flores, eu sou psicóloga oncológica e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho, com vocês e responder a pergunta que surgiu na enquete, que eu fiz, que muitos participaram, e essa pergunta, que eu vou responder hoje, que é: quais os desafios da minha profissão? Quais os desafios de atuar na área oncológica, Essa pergunta ela é muito comum e recorrente. Alunos, as pessoas me perguntam muito, mas como que é lidar, com câncer, com dor, com sofrimento, assim, no dia a dia, E aí eu fiquei pensando, a gente sempre reflete, essa pergunta sempre nos remete, a fazer algumas reflexões. E para pensar, e para responder, na verdade, a essa questão, eu lembrei de um texto, Um texto, eu gosto muito de escrever, quem me conhece sabe, Alunos já vão lembrar desse texto, alguns alunos meus, É um texto que eu já, inclusive, falei em aulas, em palestras, enfim. E é um texto que vai me ajudar a falar um pouquinho do que é esses desafios que eu considero, Vou ler o texto, é um texto pequenininho, E depois a gente continua conversando. Bom, vamos lá. Atuar num lugar onde há sofrimento é sempre um desafio. Lidar com esse sofrimento, lidar com a falta de esperança, lidar com os familiares, suas dúvidas, suas angústias é um desafio. Lidar com a equipe é um desafio. Encontrar nosso espaço e nos fortalecer nele também é um desafio. Os desafios são inúmeros, poderia citar muitos mais. Mas as possibilidades também são imensas. Na oncologia temos a possibilidade de focar nosso cuidado na pessoa. Temos a possibilidade de muitas vezes sermos a voz dos pacientes e transmitir para a equipe e família o que eles realmente desejam. Na oncologia temos a possibilidade de sermos aquele que vai olhar além da doença e que vai tentar levar esse olhar a todos os outros que ali atuam. Somos agentes que tentam resgatar a humanização no cuidado. Na oncologia vive-se no limite do sofrimento, da dor, no limite da vida e no limite da morte. Mas as chances de cuidar são ilimitadas. Penso que nosso principal desafio seja buscar minimizar a dor de cada um que estiver compartilhando conosco o seu sofrimento. Eu fiz esse texto, ele expressa um pouquinho, do que eu penso que sejam os desafios de atuar na oncologia, E dentre esses desafios, dentro desses desafios que eu citei, enfim, eu penso que, para mim, pelo menos, para a Gláucia, um dos principais desafios é lidar com a falta de esperança que muitos pacientes chegam, até nós. Muitas vezes os pacientes, pela falta de cuidado, enfim, às vezes de profissionais que às vezes não sabem, enfim, lidar tão bem com as palavras, e acabam tirando a esperança das pessoas, tirando a esperança e deixando as pessoas sem sentido para continuar vivendo. E eu penso que tirar a esperança de alguém, é a coisa mais cruel que pode se fazer, Nós não somos nada sem esperança, Nós não conseguimos nem enfrentar a doença, enfrentar as coisas que a gente precisa enfrentar, inclusive na vida, se a gente não tiver esperança, Uma esperança de que a gente alcance algo, que a gente almeja, Mas não uma esperança passiva, Uma esperança de realmente, às vezes, fazer aquilo acontecer também, E na oncologia, se a gente tirar a esperança de uma pessoa, o que sobra? Como que essa pessoa vai enfrentar a dor, enfrentar o processo que ela tem que enfrentar de tratamento, que a gente sabe que nem sempre é fácil, Então, quando essa pessoa chega, muitas vezes sem essa esperança, muitas vezes de ter alívio do seu sofrimento físico, emocional, nas suas dores, esperança de ser curada ou de ser cuidada, da melhor forma possível, seja, enfim, da forma que puder, mas
sempre há o que fazer, né, como cuidado. Enfim, e quando a gente consegue, né, para mim, quando eu consigo ajudar essa pessoa a reencontrar, né, a esperança, o sentido na sua vida, e que apesar da doença, e que apesar de tudo que ela tá passando, né, e ajudar ela a reencontrar os seus recursos, né, a sua força, eu acho que para mim esse é o maior desafio, e quando isso acontece, quando a gente consegue fazer isso, é a coisa mais gratificante que tem, né? Que realmente eu me emociono muito quando isso acontece, né? Porque você ajudar as pessoas a voltarem, né? A ter esperança, a enfrentar o que tem que ser enfrentado, né? É muito legal, né? Assim, é muito bom, né? É emocionante, né? Ver a pessoa voltar a ter vontade de viver, né? Enfim, eu acho que para mim é um dos maiores desafios, né? Eu acho que quando ele realmente acontece é muito bom, né? Quando a gente consegue isso. Enfim, era isso. Hoje falar um pouquinho desses desafios que são tantos, né? Enfim, mas para mim é esse, né? É lidar com tudo isso que foi dito e principalmente com a questão da esperança, né? É um tema que eu gosto muito, inclusive é um tema que vem sendo cada vez mais estudado, né? Na oncologia, né? Como um recurso importantíssimo de enfrentamento, né? Então, os profissionais precisam entender e saber que a esperança é fundamental, né? No processo. E que não é porque a pessoa tem esperança que ela está negando, muitas vezes não, né? Pode ser que sim, mas pode ser que não, ela é um recurso, né? E que quando é tirado dela, né, fica muito difícil enfrentar as coisas. E por isso a gente precisa ajudar as pessoas, e é um dos papéis do psicólogo oncológico, ajudar as pessoas a reencontrarem o seu sentido de viver, a sua esperança, e a ressignificar, dar um novo sentido para a sua vida, naquele momento, né, apesar da doença, a vida, né, e essa vida além da doença que a gente vai ajudar as pessoas, né, a reencontrarem, né, esse sentido. Certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.